Pessoal, boa noite. A gente já vai dar início à nossa live. Boa noite a todos. Tá todo mundo bem? Hoje tá um dia gostoso, né? Não tá tão quente. E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Ok. Então vamos lá, né? Para nossa aula de hoje, aula de número 5. Vai falando assim para a gente se organizar, né? Então, o que que a gente vai fazer? Antes de eu começar, de eu iniciar com as atividades, vamos retomar um pouquinho o que a gente estudou ontem, em termos de conteúdo, né? Então, vamos revisar um pouco os conteúdos que a gente ministrou, que eu ministrei ontem com vocês, tá? Estou vendo aqui vocês comentando, né? Tem gente que está doido para sextar. Essa semana foi bem puxada, né? Passou muito rápido. Amanhã já é sexta-feira. Hoje é 16. Então tá. Só para a gente fazer uma revisão, tá? Então, ontem nós iniciamos o estudo dos pronomes, tá? Focamos mais, demos maior ênfase aos pronomes pessoais, né? E a gente viu, né, quais são como que os pronomes pessoais são articulados no enunciado, né? Estudamos todos os pronomes pessoais, primeira, segunda e terceira pessoa, tanto singular quanto plural. Estudamos também os pronomes pessoais do caso oblíquo. Só aqui, os pronomes pessoais do caso oblíquo, que exercem função de complemento verbal, né, ou de adjunto adnominal, né, no enunciado. E aqui, que foi a parte mais, digamos assim, mais tensa, né, da aula de ontem, que é sobre a topologia pronominal, né, ou seja, a colocação do pronome, a posição dele no enunciado. Então, o que que nós vimos em relação a isso, né? Que o pronome, ele pode ocupar uma posição antes do verbo. Quando ele ocupa essa posição antes do verbo, nós dizemos que houve ali a próclise, ou no meio do verbo, né, quando ocorre mesóclise, e depois do verbo, quando ocorre ênclise. Então, são essas três colocações pronominais que nós temos: próclise, mesóclise e ênclise, tá? E os casos que atraem o pronome antes do verbo, ou seja, os casos de uso da próclise. Então, assim, grosso modo, o que a gente tem que memorizar, né? Visualizar, memorizar. Primeiro, toda palavra que tenha valor negativo atrai o pronome antes do verbo, tá? Os advérbios, de um modo geral, também eles exercem esse valor atrativo, eles atraem o pronome antes do verbo, os pronomes indefinidos, né? As conjunções, os pronomes relativos. Hoje a gente vai entrar no conteúdo de pronomes relativos também, que é muito importante, né? Orações interrogativas, orações exclamativas, orações que exprimem desejo. Então, nesses casos, o pronome ele é colocado antes do verbo. Verbo no gerúndio, precedido de preposição em se firmando, em se tratando. Mesóclise é um caso só, né? A mesóclise é o uso do pronome intercalado ali no verbo. Quando que a gente usa, né? Em que casos se usa mesóclise? Primeiro, quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, verbos no futuro, né, é caso de uso da mesóclise, tá? Aí a gente tem que saber, né? Vocês têm que entender e saber identificar o verbo no futuro, tá? Uso da ênclise. O que é a ênclise? É o uso do pronome depois do verbo, né? Então, primeiro caso, né,
de uso da ênclise, quando você inicia o período com verbo. Então, se você inicia o período com verbo e em seguida, né, esse verbo ele tem ali um pronome, você vai usar a ênclise. Por quê? Porque a gente não pode iniciar período com o pronome pessoal do caso oblíquo, isso não pode. Então, isso é regra gramatical. Ah, Bruna, mas na oralidade eu não digo assim, me empresta, é isso, né? Eu te ajudo, tá? Então, sim, né, no contexto, assim, de uso da linguagem informal, isso é permitido na oralidade, agora na escrita, ou numa escrita mais informal também, tá? Agora, o que preceitua a gramática em termos de uso da linguagem formal, da língua formal, não, aí você vai ter que fazer a colocação correta do pronome, né? Orações imperativas, a mesma coisa, porque normalmente a gente tem uma vírgula aqui, né, separando o vocativo. O verbo no infinitivo impessoal, não flexionado, então a gente viu esses casos. Esse material está lá no Moodle, tá? Depois é bom que vocês retomem a aula de ontem para poder fixar, né? Aqui, veja só, o pronome oblíquo nas locuções verbais, né? O que é a locução verbal? É um conjunto de verbos. O que forma a locução verbal? Então, a locução verbal nós temos aí um verbo flexionado e um verbo na forma nominal. Essa forma nominal, ela pode vir no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, né? São as três formas nominais do verbo. Daí a gente tem as regras também para isso. Então, por exemplo, quando a gente não tem atração, ou seja, não existe ali palavras que requerem, né, o uso de próclise. Aí, sem atração, a gente pode usar o pronome antes do auxiliar, ou depois do auxiliar, preferencialmente com hífen, ou depois o verbo principal ligado por hífen, né? Então, aqui tem os três exemplos. Quando houver atração, né, antes do auxiliar ou depois do principal. Então, aqui a gente tem já, né, algo diferente. Com verbo no particípio. No particípio, nós usamos, né, sem atração apenas antes do auxiliar ou depois do auxiliar, preferencialmente ligado por hífen. E quando houver palavra, né, de valor atrativo, apenas antes do verbo auxiliar, tá? Então, em relação à colocação do pronome, que nós vimos ontem, é isso. Agora, o que a gente vai fazer hoje? Deixa eu parar aqui, daí a gente já vai começar com as atividades. E eu gostaria que vocês, assim, tivessem um pouquinho de atenção a essas atividades, porque elas estão, algumas delas estão lá no Moodle, nas atividades, na atividade 2 do Moodle, tá? Então, se prestar atenção, já vai responder a atividade 2. Eu mudei uma coisa e outra, mínima, né? Foram coisas bem pequenas que eu mudei, tá? Então, vamos começar aqui. Eu trouxe uma sequência de atividades de banca, tá? Para a gente poder pensar um pouquinho as questões. Eu vou dar um tempo para vocês lerem a questão e responder, tá bom? Então, a gente vai fazer isso, como vocês já estão acostumados. Então, vocês vão ler a questão e responder. Pode ir lá. Agora, vocês vão fazer o seguinte, eu estou vendo as respostas aí, vocês vão me dizer por que é a letra C. A maioria, todo mundo colocou C e já fizeram, provavelmente, essa questão lá nas atividades, né? Coloquem para mim aí no chat por que é a letra C. Vocês vão justificando, vai aprendendo mais. A atividade pede o seguinte, ó, o segmento grifado que está sendo substituído de modo incorreto por um pronome com as necessárias adaptações é, então, segmento que está sendo substituído de modo incorreto por um pronome. Vejam aí, por que está
Tá, ok. Ok, então a Carmen respondeu corretamente, tá? É isso que eu quero. Então, definiu quem? O Brasil. Brasil, qual é a função sintática do Brasil aqui? Então, o correto é definiu o, certinho. Ou também, é isso mesmo, a tendência é definiu. Isso, então, o Brasil é objeto direto. Então, é isso mesmo, definiu, definiu, o, tudo junto. Definiu, tá? Então, gente, vamos pensar que isso daqui cai em concurso, né? É uma coisa assim que a gente tem que se atentar. O lhe, quando é complemento verbal, exerce função de objeto, ponham aí no chat. Eu vou deixar vocês participar e pôr a cabeça para trabalhar hoje. Já trabalha, né, gente? Não estou dizendo que não. A cabeça de vocês trabalha muito. Mas mais ainda. Vejam aí. O lhe, isso, ótimo. Então, e a Carmen também respondeu. Então, o lhe exerce em função de objeto indireto sempre, tá? Sempre quando ele é complemento verbal, tá bom? Então, é isso. Guardem isso, tá? Então, a resposta é a C. Tem alguma dúvida em relação a essa questão? Podemos prosseguir? Ok. Próxima questão, podem também fazer da mesma forma, ler. É a mesma coisa da questão 1, né? Agora com outros enunciados. Mesma coisa. Vocês colocaram aí a letra, optaram pela letra, daí responde para mim qual seria a forma correta. Não, sim, não tem valor, não tem elemento, né? Não tem palavra atrativa, sim, não tem. Mas aí como seria qual seria o pronome, né? E como ele seria colocado? Não tem. Mas não é isso só, não é somente isso, não, tá? Aqui a gente tem que observar o seguinte: a substituição do elemento grifado pelo pronome correspondente, com os necessários ajustes, foi realizada de modo incorreto em, né? Então, veja, nós temos aqui os elementos grifados e o pronome que substitui essas expressões, né? Realmente, a resposta é a letra E. Porém, o pronome, a resposta é a letra E, o pronome não é o lhe, tá? O pronome não é o lhe. Então, qual é o pronome? É isso que eu... Isso. Então, você pode usar assim, Guimarães Rosa o mantém, tá? Então, fica, acho que até melhor do que mantém no, né? Aqui nós temos um verbo com som nasal, né? E com terminação em M, né? Então, a gente teria que usar o N junto com o pronome, mantém no, tá? Mas essa forma está correta também. Então, a próclise, nesse caso, ela é optativa, tá? Pessoal, a gente já mata dois coelhos com uma cajadada só, né? Veja bem, na primeira alternativa, o tratamento que é dado aos temas, olha como que ajuda a gente aqui, né? Tratamento dado a quê? Aos temas, certo? Veja que aqui nós temos a preposição a. Então, isso significa que aos temas é um objeto indireto. E qual é o pronome que substitui o objeto indireto? É o pronome lhe. É o lhe ou lhes, né? Então, o tratamento que lhes é dado, certo? Que circunscreve seus míticos personagens, né? Aqui a gente já não tem preposição, então vai ficar aqui os circunscreve.
Para começar a entender Guimarães Rosa, a entendê-lo também é objeto direto. Sua obra criou o quê? Um âmbito próprio. Então, sua obra criou né? O âmbito próprio. E Guimarães Rosa mantém seu estilo próprio. Então, Guimarães Rosa o mantém, né? Porque o seu estilo próprio é objeto direto, tá? Próxima questão, número 3 agora. Podem mandar ver aí. Questão 3. Ok, vocês responderam letra B, né? Então, se vocês todos marcaram, então a coisa é a letra B mesmo, né? A gente vai junto, nós vamos na letra B, tá certo? Tá? Vamos ver aqui, olha. Elas são as amigas que sempre se interessam. Então, aqui a gente tem o sujeito no plural. Se interessam, quem se interessa por, né, alguma coisa. Se interessam por livros e cinemas. Por isso, nós as convidamos para ir conosco ver esse novo filme. Convidamos quem? As amigas, né? Então, aqui nós temos o objeto direto, que as amigas, são as amigas nesse caso aqui, tá? No segundo período, certo? Próxima questão, número 4. Vamos ver, então. Veja só. Ok, assinale a alternativa em que há colocação, vou fazer com bastante calma isso, tá? Para vocês recordarem, não esquecer, né, da regra, em que a colocação dos pronomes está de acordo com a norma padrão. Nunca sabe-se bem se uma amizade será duradoura. Aqui a gente tem o pronome, ó, vamos marcar aqui, eu faço com meus alunos, tá? Do fundamental. Eles rabiscam tudo caderno para entender. Aqui, olha, nunca, vocês vão marcar o nunca, tá? O nunca, ele tem valor negativo, né? Então, é uma palavra de valor negativo. Então, exatamente, ele atrai o pronome antes do verbo. Então, nunca se sabe. Esse seria correto. Vocês podem responder aí no chat também, tá? Me ajuda, né? E vocês vão aprendendo. Se fala muito sobre política nas redes sociais, aqui já de cara, ó, a gente já vai marcar o C, tá? Nós já vamos marcar o C. E veja que nós não podemos iniciar período com pronome, né? Do caso oblíquo. Então, o certo é fala-se. Jamais encontraram-se depois daquela viagem. Então, aqui a gente tem jamais, né, que é a palavra que exerce valor atrativo, né? Então, o correto é jamais jamais se encontraram, tá? Esse é o correto. Jamais se encontraram. Logo que se conheceram melhor, tornaram-se amigos, né? Aqui está certo, né? A gente tem o que, logo, veja, tornaram-se amigos quando? Logo que se conheceram, logo que é uma locução conjuntiva, né? Adverbial temporal. Tá? Então, é uma locução conjuntiva adverbial temporal. Então, tornaram-se amigos quando se conheceram, logo que se conheceram melhor. Isso vocês vão, calma, que a gente vai, mês que vem, gente, mês de abril, nós vamos entrar em conjunções, tá? Então, a gente já vai começar, a gente vai estudar as classes gramaticais invariáveis, então a conjunção está aí no meio, tá? Daí vocês vão entender, não vai entrar em pânico, não, né? Então, é aqui, tá? E a última questão, olha, já sabe-se que, né, eles foram casados há muito tempo. Veja, nós temos aqui o já, que é advérbio,
né? Já é advérbio. Então, o correto é já se sabe que exerce, né? Ele tem valor atrativo, certo? Então, acho que em relação a isso, vocês conseguiram fazer, já estão entendendo, né? Sobre a colocação do pronome, tá? Bem, agora a questão 5, podem fazer assim. A questão 5, eu não fiz exercício com vocês de pronomes de uma forma geral, indefinido, demonstrativo, mas já vai ajudar e eu explico depois, né, sobre esses outros pronomes, tá? Essa você errou? Eu vou explicar para vocês direitinho sobre essa questão. Uma questão de banca também, tá? Uhum, sim, mas eu vou explicar, fica tranquilos que tô dando um tempinho para ver como que vocês conseguiram responder. Vamos fazer, né, então. Os que creem que é possível distinguir de modo absoluto o bem do mal, a palavra grifada, que é o os, né, classifica-se morfologicamente como isso, exatamente. Primeiro, pronome pessoal, oblíquo, átono, de terceira pessoa do plural, artigo definido plural, artigo indefinido, pronome demonstrativo e pronome indefinido. Gente, a gente já vai descartar aqui a letra B e a letra C. Por quê? Porque o artigo, ele precisa acompanhar o substantivo. E nós não temos substantivos aqui, o que não é substantivo, tá? Os que significa aqueles que, né? Então, aqueles que creem que é possível, certo? Então, aqueles que significa, o que nesse caso é o pronome relativo, tá? Então, o os, ele tem valor demonstrativo, porque ele equivale, eu vou colocar aqui embaixo, então, o os equivale a aqueles, né? Aqueles, tirar o que são confusos, né? Então, os que creem significa aqueles que creem, tá? Então, a função, o valor dele é pronome demonstrativo plural. Então, deixa eu dizer para vocês. Eu não sei se na aula de ontem eu não passei os pronomes demonstrativos, eu só citei, né? Aqui, ó, acabei de abrir nele. Acabei de abrir nos pronomes demonstrativos. Talvez na semana que vem, para completar essa aula de pronomes, eu entre um pouquinho, né, nos pronomes demonstrativos. É que nós vamos depois entrar em verbos. E eu preciso de pelo menos 3 lives para falar sobre verbos, né? Mas se der, a gente vai falar, eu trago os pronomes demonstrativos. Olha aqui, tá? Os pronomes demonstrativos, quais são? Este, esta, esse, essa, aquele, aquela. Esses são os pronomes variáveis. Os pronomes demonstrativos invariáveis, isto, isso e aquilo, tá? Então, na próxima aula, eu vou trazer esse quadro, né, certinho para vocês. E depois, aqui nós temos o emprego dos pronomes demonstrativos. Primeiro, o emprego dele em relação ao espaço, em relação ao tempo, em relação à fala e à escrita. Né? Isso é também importante para quem escreve, para quem produz material, né, do gênero científico, artigo, resenha, enfim, né? Saber fazer uso desses pronomes. E o pronome, tá? Os pronomes o, a, mesmo, mesma, próprio, semelhante, tal e tais, também são considerados demonstrativos, tá? Então, a gente vai também entrar um pouquinho nisso. Por exemplo, já não sei mais o que fazer. Então, o que significa? Já não sei mais aquilo que fazer, né? Ouvimos o mesmo comentário ontem. Significa dizer, ouvimos esse comentário.
Não diga mais semelhante asneira. Então, não diga mais essa asneira. Já ouvi tais boatos, já ouvi esses boatos. Então, essas palavras também equivalem ao pronome demonstrativo, tá? Vamos fazer agora a questão 6. Aí, também uma questão, né, de pronome demonstrativo, tá? Isso, todos responderam letra A. Veja aqui, quando nós temos dois elementos, né? Luiz e Maria estudaram na Europa. Esta em Paris, aquela em Roma. A primeira coisa que a gente faz aqui é identificar, né, as pessoas que são Luiz e Maria, tá? Bem, quando que a gente vai usar o esta? O esta, ele equivale ao último elemento citado. Então, no caso, Maria. Deixa eu pôr aqui embaixo. Então, esta equivale a Maria. E o aquela ou aquele, se for, né, um elemento masculino, equivale ao primeiro elemento que foi citado aqui, que é Luísa. Então, aquela se refere a Luísa, tá? Então, significa que Luísa estudou em Roma, né? Aquela é Luísa, Luísa que estudou em Roma, certo? Então, a questão 6 é esta. Questão 7 agora. Agora, o pronome átono tem valor possessivo em. E aí, letra D? A questão 7? Ok? D, né? Então, veja, o pronome átono tem valor possessivo em a criança, diga-lhe sempre a verdade, tá? Esse pronome não, ele tem valor de objeto indireto. Diga sempre a verdade à criança. Então, objeto indireto. Àquela hora, já lhe havia entregue o dinheiro. Então, lhe também valor de objeto indireto. Então, quer dizer, já havia entregue o quê? O dinheiro a quem? A ele ou a ela, né? Deixe-me falar de minhas preocupações. Então, esse me aqui, ele equivale a uma oração. Então, significa deixe-me falar, é o mesmo, corresponde a deixe que eu fale, tá? Escutou-lhe a voz e ficou aguardando a chegada do amigo. Então, vamos marcar aqui o lhe e vamos entender, ó. Escutou o quê? A sua voz. Então, o lhe aqui equivale. O E aqui equivale a sua. Então, escutou a sua voz e ficou aguardando a chegada do amigo, tá? Então, nesse caso, ele tem valor possessivo. Mandei-o sair antes que os estranhos chegassem. Então, mandei quem? Mandei que saísse, né? Deixa, assim, eu fazer uma observação, né? Que o pronome, normalmente, por exemplo, mandou-me vir, mandou que eu viesse, não. Então, ele não tem valor possessivo. Normalmente, o pronome de valor possessivo é o lhe, tá? O lhe que tem valor possessivo, certo? Ou ele é objeto indireto, ou ele tem ali valor, ele representa o valor de posse, funcionando ali como adjunto adnominal, exercendo essa função de adjunto. Agora, a questão 8. Certo. Isso mesmo. Não conseguiu? Vamos ver então, tá? Ouvindo-te dizer, eu te amo, creio no momento,
que sou amado. No momento anterior e no seguinte, como saber? Então, você faz a pergunta, como saber o quê? Como saber que sou amado? Então, automaticamente, você já chega à resposta, né? Então, você tem que entender, né, esses dois períodos, tá? Esses períodos aqui estão interligados, certo? Então, o aqui, o pronome o, ele está no lugar dessa oração, que sou amado. Como saber? Saber o quê? Que sou amado, né? Então, é isso, certo? A letra D. Sempre você faz a pergunta ao verbo, né? Como saber? Saber o quê? Que sou amado. Então, você vai fazendo a conexão com o que já foi dito antes, tá? É isso. Entendeu? Tem gente que ainda não entendeu, tá? Vão perguntando aí. Quem já falou aí, ótima dica, legal, ótimo. Mas todos entenderam? Se não entenderam, não precisa ter vergonha, não, tá? Eu repito para vocês e faço de uma outra forma que vocês entendam, certo? Eu sempre digo assim, né? Quando eu ensino análise sintática também para os pequenos lá, do Fundamental 2, né? Eu sempre falo, gente, analisa o verbo. Aí é duro que tem aluno lá que fala, não sabe nem identificar o verbo, né? Hoje um aluno do nono ano falou assim, professor, eu não estou conseguindo identificar o verbo, mas eu vou procurar no YouTube agora só vídeos de verbo. Ótimo, caminho. Né? Então, ele está buscando conhecimento. Eu achei isso muito bom. Então, assim, eu sempre falo, gente, quando você faz análise sintática, análise, você tem que saber, você tem que saber qual que é o verbo para você fazer ali, né, as correspondências, né, dos termos, dos elementos, e saber qual é a função dos elementos. É um barato, gente, nossa senhora. Essa galera aí é um barato. Agora, questão 9. Vamos lá, né? Vocês puseram letra A, ok. Identifique a opção em que houve erro ao se substituir a expressão destacada pelo pronome we. Antecederam a Segunda Guerra Mundial. Antecederam-lhe. Então, veja que o verbo aqui ele é transitivo direto. Antecederam o quê? A Segunda Guerra. Então, jamais eu posso usar lhe como complemento. Então, qual seria a forma correta? Qual é a forma correta? E aí, coloquem aí a forma correta. Realmente, a questão errada é a letra A. Alternativa, aliás, a alternativa errada é a letra A. Mas qual é a forma correta de você usar o pronome ali? Ou seja, vamos formular direito a minha pergunta, né? Qual é o pronome adequado? E isso, ótimo, antecederam, né? Pronto. Né? Antecederam na, certo? Então, o pronome, ele tem que ser o a. Ele não pode ser o lhe, porque o lhe é objeto indireto. Exatamente. Pergunta sempre para o verbo. Sempre, 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 tá? Tanto para você achar o sujeito, quanto para você verificar se o verbo tem complemento, tá bom? Então, aqui a gente pergunta, antecederam o quê? Né? Então, você vai fazer a pergunta para ele, antecederam o quê? A Segunda Guerra. Então, outra dica, quando vocês fazem a pergunta o quê ou quem para o verbo, esse verbo é transitivo direto. Pronto, não tem erro, tá? Se é transitivo direto, vai pedir objeto direto sem preposição. Quando você faz a pergunta para o verbo por meio do uso de usando uma preposição, por meio de uma preposição, o verbo é transitivo indireto, tá? Então, o segredo está aí, né? Todo gira em torno da pergunta, né? Da forma de perguntar. Espera que eu já desci bastante. Pronto. Agora, essa questão 10 equivale ao texto, tá? A este texto. Então, a gente vai... Deixa eu ver se dá para aumentar aqui um pouquinho. Deu. Tá? Eu aumentei um pouquinho, porque estava muito pequenininha
Aumentei até mais um pouquinho, ó. Então, vamos ler o texto, que daí a gente vai identificar esses elementos que estão sublinhados aqui. A miscigenação brasileira é tão antiga quanto o Brasil. Começou na primeira geração de colonizadores portugueses, muitos dos quais se casavam com índias e adotavam modos tupi. Em meio à brutalidade da escravidão, ex-escravos africanos e filhos livres deles também se casaram com brancos e brancas, gerando uma população majoritariamente mestiça. José Bonifácio, patriarca da independência e defensor da abolição, já enxergava o casamento interracial como uma das grandes forças culturais da nova nação, que ele ajudava a fundar. Você que está lendo esse texto provavelmente tem um pouco dessas três origens e de outras no seu DNA. Na cultura, algo similar acontece. A cultura oficial, por muito tempo, pretendeu ser europeia, embora contasse com expoentes mestiços e negros, como Padre Vieira, o poeta simbolista Cruz de Souza Machado de Assis. Com o modernismo, hoje centenário, o valor da miscigenação finalmente entrou em nossa consciência, para não sair mais dela. Dito isso, não existe racismo no Brasil. Então, é uma pergunta, né? Dito isso, não existe racismo no Brasil, então? Claro que existe, e muito. Mesmo assim, as últimas décadas foram palco de um fenômeno positivo, que é a revalorização da nossa matriz africana e a afirmação da beleza negra e mestiça. Essa beleza nunca deixou de ser notada, por exemplo, na música popular, mas era inferiorizada em grande parte da cultura e das relações humanas. Ao trazermos para cá a militância americana, apagamos a mestiçagem brasileira como realidade social e como valor. Em vez de abraçar o que é brasileiro livremente usado por pessoas de todas as cores e credos, essa militância reforça justamente aquilo que deveria ser combatido, a segregação. Então, agora aqui nós temos a pergunta. A classe de palavra está corretamente apontada na alternativa. Letra A, pouco, no primeiro parágrafo é um substantivo, vou ler todas, tá? Expoentes, no segundo parágrafo, é adjetivo. Negros, no segundo parágrafo, é substantivo. Mais, segundo parágrafo, é um pronome indefinido. Ou em o que é brasileiro, no quarto parágrafo, é um artigo definido. Tá? Então, vamos ver aqui pouco no primeiro parágrafo. Veja só. Você que está lendo este texto provavelmente tem um pouco dessas três origens, tá? A palavra pouco, ela vem precedida pelo artigo indefinido um. Então, nesse caso, o artigo, ele vai substantivar o pouco, porque pouco ou é pronome, é um pronome indefinido, né? Quando a gente diz poucas pessoas, pouca gente, tá? Então, ele é, na classe gramatical, ele pertence ao pronome indefinido. Porém, neste contexto aqui em que ele aparece, ele representa aqui um substantivo, né? Provavelmente você tem um pouco dessas três origens, quer dizer, você tem uma parte. Então, esse pouco aqui, ele significa, né, dentre outros, vamos dizer assim, sentidos, dentre outros sinônimos, uma parte, né? Você tem um pedaço, você tem uma parte, tá? Então, aqui a letra A está certa, tá? Vamos ver aqui as outras, veja. Embora contasse com expoentes mestiços e negros. Expoentes aqui é substantivo. Ele foi considerado aqui adjetivo, não é, tá? Aqui foi o contrário. Expoentes, isso, uma parcela, ótima parte, parcela. A Suzy aqui já contribuiu aqui com o sentido do pouco. Ótimo, tá?
Então, veja, expoentes aqui é substantivo. Se eu tenho um substantivo, expoentes, ele vem caracterizado, né? Como expoentes mestiços e negros. Então, negros é adjetivo, tá? Então, expoente, substantivo, negros, exatamente, adjetivo. Aqui mais, vamos ver o que ele classificou aqui para mais. Ele colocou pronome indefinido. Para não sair mais, ou seja, para não mais sair. Veja que aqui não pode ser pronome indefinido, porque o pronome indefinido, no caso, ele vai acompanhar um substantivo, né? Mais pessoas, mais roupa, mais mantimento, mais alimento. Então, o mais, quando for pronome indefinido, ele acompanha o substantivo. Nesse caso, o mais está modificando o verbo sair. Então, se ele modifica o verbo sair, ele é um advérbio. Então, para não sair mais dela, ele reforça, né? Então, ele é advérbio, tá? E nesse último caso aqui, em vez de abraçar o que é brasileiro, aqui, né, a alternativa traz o como artigo definido, não é? A gente já viu no exercício anterior que o aqui é um pronome demonstrativo. Qual é o valor desse? Exatamente, é um pronome. O valor do o aqui é aquilo, né? Em vez de abraçar aquilo que é brasileiro. Então, você faz a substituição pelo demonstrativo, pelo pronome demonstrativo aqui, tá? Então, a alternativa correta é a letra A. Ficou claro, pessoal, essa questão? Ficou claro para vocês? Diego está falando que ficou claro. Ele já está pronto, tá? Para fazer prova aqui. Está falando, está respondendo por vocês. Puxa a orelha do Diego aqui depois, tá? Hã? Só pode ter que assistir. Tá. Menos troca. Tá certo. É o Diego. Ainda temos uma longa jornada. Ai, gente. Todo mundo tem, né? Vamos lá. Ainda bem que a gente tem uma longa jornada, graças a Deus, né? Vamos para essa questão. Vivemos uma epidemia de proporções mundiais, a obesidade. No Brasil, quase metade da população já está acima do peso. E, de acordo com autoridades da área, a culpa é da comida em excesso e do comportamento sedentário. Ou seja, ingerimos mais calorias do que gastamos. Para Gary Taubes, não sei como que um dos mais prestigiados jornalistas científicos da atualidade, esse raciocínio faz que as pessoas sejam acusadas de falta de força de vontade, quando, na verdade, tal receita para emagrecer não está dando certo simplesmente porque esses não são os fatores-chave do círculo vicioso da obesidade. A razão de engordarmos estaria fundada em uma disfunção metabólica. Comemos mais por estarmos engordando, e não o contrário. Ao engordar, o corpo precisa de mais energia e produz mais insulina, que nos dá aquela sensação de fome infinita. A solução? Eliminar da dieta os alimentos que causam um rápido aumento da insulina no corpo, como açúcar e carboidratos. Como? Né? Aí fala, leia, né, porque engordamos e o que fazer para evitar. Tá? Então, é interessante, eu gostei desses artigos aqui dos dois, né? Então, vamos ver aqui a questão que foi colocada. A única palavra que não se comporta como substantivo no texto é, deixa eu ver se já é bem grifada. Bem grifada, né? Tá, ela vem aqui citada, culpa na linha 3. Vamos ver aqui na linha 3, culpa. 1, 2, 3. Então, ele diz aqui, a culpa, aqui já é, a gente já vê de cara que se trata de um substantivo, né? Porque culpa, ele é antecedido do artigo a. Então, aqui tá ok, aqui é substantivo.
falta na linha 6. Esse raciocínio faz que as pessoas sejam acusadas de falta de força, de vontade. Então, de falta de força, eu posso pensar, a falta de força, tá? Aumentar, deixa eu ver se eu consigo, porque... Pronto, melhorou um pouquinho, né? Então, ó, de falta de força de vontade. Falta aqui é substantivo, tá? A falta. A próxima, metabólica, linha 10. Linha 10 está aqui, ó. Então, a gente tem que ir lá, quando acontecer, pessoal, de ter uma palavra, né, que inicia a linha, a gente tem que voltar para trás, tá? Na linha de cima. Então, a gente vai começar aqui, ó. A razão de engordarmos estaria fundada em uma disfunção metabólica. Metabólica é substantivo? O que vocês acham? E o que é, então, se não é substantivo? Disfunção metabólica. Qual é a classe? Isso, é adjetivo. Ok. Então, aqui é um adjetivo, né? Está caracterizando a disfunção. Então, aqui é a resposta, a letra C. Tá? Contrário, vamos só prosseguir aqui, vamos ver o contrário e o aumento. Contrário na linha 10, ó. Comemos mais por estarmos engordando, e não o contrário. Olha como fica fácil, né? Quando a gente tem aqui o artigo antecedendo a palavra, a gente já identifica aqui a palavra, né, como substantivo, então fica mais tranquilo, mais fácil. E o aumento na linha 13. A solução, eliminar da dieta os alimentos que causam rápido aumento. Aqui, veja só, nós temos, nesse sintagma aqui nominal, nesse grupo nominal, nós temos um rápido aumento, tá? Aí eu pergunto para vocês, aumento é substantivo? O que vocês acham? Aí, qual é a classe de palavras de aumento e de rápido? Exato, rápido é substantivo? Então, aumento é o quê? Então, aumento não é. Desculpa, pessoal. Aumento não é substantivo? Olha como que é interessante isso daqui, viu? Pessoal, esse sintagma aqui, ele é formado, presta atenção agora, tá? Por artigo indefinido, rápido é adjetivo e aumento é substantivo, certo? Então, é a mesma coisa da gente dizer assim, um aumento rápido, né? Eu vou trocar aqui a ordem, né, das palavras, em que as palavras aparecem. Então, aumento rápido, um rápido aumento, certo? Então, veja que o adjetivo, ele antecedeu aqui o substantivo. Então, a gente tem que, nesse momento, prestar bastante atenção para já não responder, né? Já não pensar aqui aumento como adjetivo, não é substantivo, certo? Deixa eu passar agora para esse daqui. Vocês querem fazer um intervalo agora? Eu posso prosseguir mais um pouco. É uma pegadinha. Eu falo que é pegadinha bem pegada mesmo, né? Segue o baile? Então, vamos lá mais um pouquinho, né? Agora a gente vai entrar no estudo dos pronomes relativos. Aí eu não vou fazer igual ontem, não, tá? Vocês vão estudar pronomes relativos e a gente já vai fazer exercício de pronomes relativos. Então, não vai ficar assim confuso em relação a isso, tá? Vamos seguir mais um pouquinho, então. Aí, dali a pouco, eu dou um intervalo, assim, de 15 minutos, daí vocês dão uma descansadinha, né? Então, os pronomes relativos, vamos pegar aqui o exemplo, começar pelo exemplo aqui. Armando comprou a casa que lhe convinha, tá? Então, veja só, se a gente for
Primeiro, vamos marcar aqui os verbos, comprou e convinha. Então, a gente vai, primeira coisa, identificar verbo, tá? Comprou, convinha. Agora, nós vamos separar esse período, tá? A partir aqui, pensando no que esse que está substituindo. Então, se a gente for separar, fica assim. Armando comprou a casa. Que lhe convinha se refere a quem? A casa, exatamente. O que lhe convinha? A casa. Isso mesmo, Marieli, tá? Então, a casa lhe convinha, tá vendo? Então, o pronome relativo, ele estabelece a relação com o elemento anterior aqui, casa. Então, a palavra que representa o nome casa, relacionando-se com o termo casa, é um pronome relativo. Então, os pronomes relativos, o que são pronomes relativos, né? São palavras que representam nomes já referidos com os quais estão relacionados, né? Daí, denominarem-se relativos. Eles estão relacionados com esses nomes, a esses nomes. A palavra que o pronome relativo representa chama-se antecedente. Tá? Então, o antecedente aqui, nesse caso, é casa. Né? Armando comprou a casa. O que é que lhe convinha? A casa. Outros exemplos de pronomes relativos. Vamos pegar aqui, né? Sejamos gratos a Deus a quem tudo devemos. Então, se a gente vai separar, né, as orações, ficaria assim. Sejamos gratos a Deus. Devemos tudo a Deus, tá vendo? O quem é um pronome relativo que representa uma pessoa. Então, para a gente substituir pessoa, nós usamos quem, ok? Quando a gente quer se referir a lugar, então nós vamos usar o pronome relativo onde. Então, para se referir a lugar. O lugar aqui, onde paramos, era deserto. Então, vamos pensar aqui. O lugar era deserto. Paramos no deserto, né? Traga tudo quanto lhe pertence. Então, traga tudo aquilo que lhe pertence. O quanto também é um pronome relativo. Leve tantos ingressos quantos quiser. Quantos também pronome relativo. Só que quando a gente usa o quanto, quando a gente usa o quantos, nós vamos usar as palavras tudo quanto, tantos quantos, tá? A gente usa sempre essas palavras junto, né, com eles. Posso saber o motivo por que desistiu do concurso ou o motivo pelo qual desistiu do concurso? Então, vamos ver aqui os pronomes relativos quais são. Então, os pronomes relativos, eles podem ser variáveis ou invariáveis, certo? Os variáveis são esses, o qual, os quais, a qual, as quais, o cujo também, né, que tem valor de posse, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos e quanta, quantas. E os invariáveis são quem, que e onde, tá? Então, a gente vai começar aqui pelo pronome relativo quem. Veja, o pronome relativo quem só se aplica a pessoas, somente. Tem antecedente, vem sempre antecedido de preposição e equivale a o qual. Pois guardem isso daí, né? Anota isso no papel, prega no lugar para vocês entenderem e memorizar. Veja só. O médico de quem falo é meu conterrâneo. Então, aqui eu já tiquei o verbo falar. Quem fala, fala de alguém, né? Como a gente está se referindo ao médico, nós vamos usar o pronome relativo quem. Então, o médico de quem falo, tá? Os pronomes cujo, cuja significam do qual, da qual e precedem sempre o substantivo sem artigo.
qual será o animal cujo nome a autora não quis revelar, né? Então, veja, qual será o animal? A autora não quis revelar o nome do animal, né? Então, você não usa artigo junto com cujo. Então, não existe a expressão cujo o, jamais, ou cuja a, né? Então, com o cujo você não usa artigo, não pode. Quanto e quanta, né, ou no plural, singular e plural, são pronomes relativos quando precedidos de um dos pronomes indefinidos, tudo, tanto, né, tanta, todos e todas. Então, olha, tenho tudo quanto quero. Então, leve tantos quantos precisar. Nenhum ovo de todos quantos levei se quebrou. Então, esse pronome relativo, ele vem precedido, né, de pronomes indefinidos aqui. Onde, tá? Como pronome relativo, tem sempre antecedente e equivale a em que. A casa onde moro, a casa em que moro, a casa na qual moro, tá? Lembrando que o onde, ele se refere a lugar, tá? Ele é usado para se referir a lugar. Para evitar ambiguidade, o que é ambiguidade? É um duplo sentido, tá? Peraí, só um pouquinho. Então, para evitar ambiguidade, emprega-se o relativo o qual e flexões. Exemplo, conheci o namorado da minha vizinha, o qual sofreu um grave acidente. Então, para eu me referir a namorado, né? Se eu quero dizer que é o namorado que sofreu o acidente, eu vou usar o qual. Se eu quero me referir à vizinha, eu vou usar a qual. Então, conheci o namorado da minha vizinha, a qual sofreu um grave acidente. 6, né? O relativo o qual e variações deve ser empregado, de preferência, após preposições de mais de 2 sílabas, ou locuções prepositivas, exemplo, houve alguns instantes de silêncio, durante os quais refleti muito, ou destruíram a fonte luminosa ao redor da qual passeávamos na juventude. E com as variações, com as preposições sem e sob, também se usa de preferência o relativo qual e flexões. Providenciarei meu passaporte, sem o qual não poderei viajar. Removi o tapete, sob o qual a empregada empurrava o lixo, tá? Então, são alguns empregos deles. É muita informação, isso a gente vai depois, né, esmiuçando na atividade. E o como? Como é também pronome relativo, apenas quando equivale a conforme, o qual ou pelo qual, sendo empregado para indicar modo. Exemplo, observe um jeito como ele se veste, tá? Então, a gente pode pensar aqui, ó, observe o jeito pelo qual não dá certo, conforme ele se veste, tá? Muitos desconhecem o processo como o som se propaga, então a gente pode substituir aqui por pelo qual, né? Muitos desconhecem o processo pelo qual o som se propaga, tá? E quando também é pronome relativo, se equivale, é um pronome relativo, equivale a em que, no qual, sendo empregado para indicar tempo. Então, haverá um tempo quando não haverá mais miséria, né? Então, haverá um tempo em que não haverá mais miséria. Se eu quiser colocar o no qual, né? Haverá um tempo no qual não haverá mais miséria. Então, veja que é bem extensa o emprego dos pronomes relativos, né? É bem extenso o emprego. Então, seria, assim, interessante depois vocês voltarem, né? E revisar e também esses empregos aqui, tá?
Vamos fazer um intervalinho? Que a voz da Pro já tá ficando rouca, preciso tomar uma aguinha também. Vamos lá? Vocês concordam de fazer um intervalo agora? Aqui já são 7h17. Então tá. A gente faz o intervalinho, daqui a pouquinho a gente retorna, tá? Ok. Pessoal, vamos começar aqui com as atividades sobre pronome relativo, tá? Se precisar, o que a gente vai fazer? Vamos com calma com andor, né? Precisando, a gente vai voltar, tá? À parte teórica, daí eu vou fazendo as explicações que forem necessárias, tá? Então, a primeira atividade, vocês vão fazer o seguinte: apontar a opção que completa corretamente as frases abaixo. Peraí, eu já colocou aqui, só não dá. Vocês vão completar aqui os espaços com uma dessas opções aqui, tá? Podem pensar um pouquinho e fazer. Tá, então vamos pensar aqui o seguinte. Aqui nós temos, olha, que olhar para o verbo no segundo momento aqui, né, na segunda oração. Este é o garoto, aí você vai pensar se é cujo pai foi professor, cujo o pai, a cujo pai ou de cujo pai. Então, você tem essas três opções aqui. Então, pensa o seguinte, fui professor. Vamos olhar para o fui professor. Quem é professor é professor de alguém. Então, se a gente for separar a oração, nós vamos ter este é o garoto, ponto. Fui professor do pai do garoto, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Fui professor do pai, tá? Do garoto. Esse é o raciocínio. Então, se você tem aqui do pai, fui professor do pai, então você tem que usar junto com o cujo de. Então, vai ficar de cujo pai fui professor, tá? Então, você tem que usar o de junto, exatamente, Marielle já pôs ali. Era uma grande árvore, sombra descansávamos. Quem descansa, descansa em algum lugar, né? Então, pensando, era uma grande árvore, descansávamos na sombra da árvore. Não é assim que a gente vai usar? Tá? Descansávamos na sombra da árvore. Então, aqui você tem a preposição em. Então, vai ficar em cuja sombra descansávamos. O que a gente tem que olhar aqui, pessoal, para a regência do verbo, tá? Então, em cuja. Eu vou ticar aqui os verbos, né? Descansávamos, fui professor, tá? Fui professor do garoto. Você é a pessoa, recorrerei. Então, quem vai recorrer? Recorrerei à pessoa. Tá? Recorrerei à pessoa. Então, nós vamos usar o quem, né? Quando a gente vai tratar de pessoa, nós usamos o quem e vamos usar aqui o a preposição. Então, a quem recorrerei. Então, no primeiro enunciado, ficou assim: este é o garoto, de cujo pai fui professor, era uma grande árvore, em cuja sombra descansávamos, você é a pessoa a quem recorrerei, tá? Então, a resposta alternativa é a letra A. Certo? Opa. Agora, letra B, número 2. Vamos fazer esse daqui, tá? A 2 está bem mais tranquila. Então, vamos ver, ó. Ninguém atinge a perfeição alicerçado na busca de valores materiais. Nem mesmo os que consideram tal atitude um privilégio dado pela existência.
Ninguém aqui é um pronome indefinido. Então, a gente já tem a opção ou a letra A ou a letra B. Os que consideram, os é pronome demonstrativo, né? Significa aqueles que, tá? Então, aqueles que consideram pronome relativo e tal também demonstrativo, né? Eu também já passei para vocês que o tal, o mesmo, é demonstrativo. Aqui ficou letra A. Próxima questão. Essa questão é mais difícil, né? É o seguinte, veja só. Você tem os versos e você tem a expressão em que, tá? O que você tem que pensar? A expressão em que, neles destacada, refere-se respectivamente a. Aí você vai ver, você tem várias opções: idioma, voz, rude, doloroso, Camões, tá? Você vai substituir. Vamos pensar aqui, olha. Amo-te, ó rude, doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo. Em que se refere a quem nesse contexto? Se refere a idioma e a voz? A voz, ela aparece somente aqui, né? Em que da voz materna ouvi meu filho. Então, vamos compreender. Veja. Amo-te, ó rude, doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho. Então, eu ouvi meu filho da voz materna do idioma. Lugar. De qual lugar ouvi meu filho? Do idioma. Deu para entender? Então, o em que, ele representa lugar, né? A voz materna que eu ouvi, que é meu filho, veio do idioma, veio de qual lugar? E em que Camões chorou no exílio amargo, também o em que representa lugar. Então, Camões chorou no exílio amargo através do quê? Do idioma, tá? Então, aqui nós temos as duas, nos dois contextos, né? O em que, ele representa que ele substitui idioma. Então, através do idioma, Camões chorou. O que significa Camões chorar? Camões chorar. Camões usou o idioma para poder escrever, para poder compor, né, seus sonetos, tá? Então, através do idioma, Camões, né, compôs os seus poemas, seus sonetos, tá? Não é voz. A voz aqui, ela veio para enganar, né? Camões chorou no exílio através da sua voz? Não. O idioma aqui está em destaque. Isso, idioma, idioma. Amo-te, olha aqui o destaque que ele dá. Aqui nós temos uma oração, uma frase optativa, que exprime um desejo, né? Amo-te, ó rude e doloroso idioma, que nós temos um vocativo. Então, o idioma é que permitiu, né, ouvir da voz, né, ouvir meu filho, e é o idioma que permitiu a Camões compor no exílio amargo, né, compor assim no momento de exílio, no momento assim de refúgio, de solidão, tá? É isso, então o destaque dado está para idioma, certo? É uma questão assim, né, que a gente tem que prestar atenção. Agora, a questão 4. A questão 4, vocês vão completar os espaços com uma dessas alternativas aqui, tá? Muito bem, vamos entender aqui, né? Os depoimentos teve acesso, então eu já tenho que assinalar aqui essa palavra, ó, acesso. Vamos por aqui.
Quem tem acesso a alguma coisa, tá? Então, acesso a. Comprovam que a República não cumpriu, nesses 100 anos, as promessas portadora. Então, quem é portadora é portadora, a República foi portadora de alguma coisa, ou portadora, né, das promessas, enfim. Então, a gente tem que se atentar para essas palavras aqui, ver, né, quais são, se elas regem algum tipo de preposição. Então, veja bem aqui no início, olha, os depoimentos a que teve acesso. Então, ele teve acesso ao depoimento, ou aos quais teve acesso, tudo bem, tá? Eu poderia tanto usar o a que teve acesso, ou aos quais teve acesso. As duas opções aqui estão de acordo, tá bem? Mas veja bem aqui, ó, nessa segunda opção. Comprovam que a República não cumpriu, nesses 100 anos, as promessas de cujas foi portadora, não cabe, né? Então, seria de que foi portadora. Então, vai caber aqui essa opção de cima. Então, a resposta, letra A. Eu acho que não lembro se foram 2 ou 3 que responderam aí, letra A, tá? Pelos quais não é. Então, veja, os depoimentos pelos quais teve acesso, acesso pelo depoimento não dá certo. Então, é acesso aos depoimentos, tá? Então, a regência, a preposição, né, o acesso rege preposição a, certo? Vamos para a próxima. Número 5. Assinale a opção que apresenta o emprego correto do pronome de acordo com a norma culta. Letra D, letra E, letra A. Uhum. Certo. Vamos ver então, hein? Aqui na primeira, né? O diretor mandou eu entrar na sala. A gente usa isso na linguagem, na oralidade, né? Ele mandou eu chegar, ele mandou eu entrar, ele mandou eu sair. Tá? Então, é uma construção da oralidade, né? Agora, na linguagem formal, o diretor mandou-me entrar. Então, esse é o correto, tá? É o de acordo com a norma culta. O diretor mandou-me entrar na sala. O que significa? O diretor mandou que eu entrasse na sala. Você compõe ali, você tem uma oração, né? Então, não mandou eu entrar, mandou que eu entrasse ou mandou-me entrar. Preciso falar consigo o mais rápido possível. Não, falar com você ou contigo, tá? Então, uma das duas formas. Então, falar consigo, não. Cumprimentei-lhe assim que cheguei. Não. Cumprimentei-o, tá? Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Então, cumprimentei quem? Né? Então, o verbo cumprimentar é transitivo direto. Então, você vai ter o quê? O objeto direto aqui. Lhe, que eu disse para vocês, o lhe é objeto indireto, não cabe aqui. Ele só sabe elogiar a si mesmo. Então, quem respondeu D acertou, ó, é a letra D. Ele só sabe elogiar-se ou elogiar a si mesmo, tá? Após a prova, os candidatos conversaram entre eles, não, entre si, certo? Entre si. Então, essa é a forma, né, formal da linguagem, da língua formal, essa maneira correta de acordo com a norma culta, certo? Muito bem, e aí? Quem pôs letra D é isso mesmo, letra D. A próxima questão, 6. Assinale a opção em que houve erro no emprego do pronome pessoal em relação ao uso culto da língua.
Isso, exatamente, Suzy. Certinho. Muito bem. Para eu corrigir certinho, né? Esse daqui tá bem tranquilo, né? Letra A. Ele entregou um texto para mim corrigir, não, mim não corrige, né? Vocês já puseram aí no chat para eu corrigir, eu corrijo, tá? As outras formas estão corretas, né? Para mim, a leitura está fácil, isto é, para eu fazer, não saia sem mim, entre mim e ele há uma grande diferença. Próxima questão. Colocação incorreta. Questão 7. Aí a gente entra também naquele assunto, né, de colocar da topologia pronominal. Tá, vamos lá, porque essa daqui tem bastante coisa para a gente pensar, né? Vamos ver aqui, olha. Preciso que venhas ver-me. Você tem o que aqui, tá? O que ele vai atrair o pronome antes do verbo. Porém, você tem uma locução verbal. Venhas ver. Tá? Eu vou separar essa locução verbal. Quando você tem uma locução verbal, e se no enunciado houver uma palavra que seja atrativa, como o que, você tem duas opções. Ou você traz o pronome antes aqui do verbo auxiliar, então ficaria preciso que me venhas ver, ou você traz o pronome depois aqui do verbo principal, que é o ver, tá? Então, preciso que venhas ver-me. Então, essa forma aqui está ok, está de acordo. Então, ela não está incorreta, tá? Aqui nós temos também, veja, procure você não desapontá-lo. Aqui nós temos as duas opções também. Procure não o desapontar, que nós temos o não aqui de valor atrativo, mas nós temos um verbo antes, né, que é o verbo procurar no imperativo, então procure você não desapontar. E aqui nós temos o verbo no infinitivo, desapontar, né? Procure não desapontá-lo, tá certo também. O certo é fazê-lo sair, ok, né? Verbo fazer. Deixa eu só pegar aqui. Nós temos aqui, deixa eu pôr aqui também uma locução verbal, tá? Procure desapontar. Só para ficar mais claro, tá? Procure desapontar, ou procure não desapontar. Também nós temos aqui uma locução verbal, certo? Então, é o mesmo caso da questão aqui anterior. Quando você tem uma locução verbal com uma palavra de valor atrativo, né? Como no caso aqui o não, ou o pronome fica antes, né? Procure não o desapontar, ou fica depois, procure não desapontá-lo. Então, a forma está de acordo. Na letra C, o certo é fazê-lo sair. Aqui a gente não tem palavra de valor atrativo, então a gente pode fazer uso da ênclise, está de acordo. Sempre negaram-me tudo. Veja que aqui nós temos um verbo só, né? Nós temos um verbo, negar, nós não temos uma locução verbal. E nós temos uma palavra de valor atrativo, que é o sempre, tá? Sempre me negaram. Sempre é um advérbio de tempo. Então, como ele é um advérbio, nós vamos trazer o pronome antes aqui do verbo. Então, sempre me negaram tudo. As espécies se atraem. Então, aqui na letra D é a colocação incorreta, tá? Na letra E, nós temos, aqui foi feito, né, o uso da próclise, mas aqui é opcional,
tá? Então, é o uso opcional de próclise, porque não existe palavra, né, que atrai aqui a próclise. Então, as espécies atraem-se ou as espécies se atraem. Então, está de acordo também. Vamos para a próxima. Aí está subindo muito. Tá, próxima questão, número 8. A frase em que a colocação do pronome átono está em desacordo com as normas vigentes no português padrão do Brasil é. Está na cara, hein? Se vocês identificarem o tempo do verbo, vocês já conseguem responder. Ah, tudo bem, né? Tá certinho. Vocês responderam certo, é a letra B, mas por que que tá errado? Aí vocês colocam para mim no chat. O que que vocês aprenderam, né? Por que que a gente não poderia escrever deveria ser? Ah, tá grifada, por isso eu gostei. Eu acho que a Vanusa ia responder desse jeito também, tá grifada, por isso que tá errado, né, Vanusa? Ah, vocês são espertas, hein? Eu perguntei por que tá errado, eles puseram deles, porque tá grifado. Não é isso não, não é porque tá grifado não, tá? Não é só por causa disso, não. Exato, a Cíntia pôs ali, porque está no futuro, ótimo. Então, quando estiver no futuro, a gente não usa o pronome depois, né? Então, qual seria a forma correta? Né? Ou a ferrovia se deveria integrar, né? Ou a ferrovia deveria integrar-se, certo? Ok? Ou se deveria integrar ou deveria integrar-se, nesse caso aqui. Então, letra B no está de acordo, certo? Ou a ferrovia dever-se-ia integrar, né? Eu posso usar aqui também, ó, dever-se-ia integrar. Esse é o correto, né? Ou se deveria integrar ou deveria integrar-se. Mas jamais você não pode colocar o pronome depois do deveria, depois do verbo no futuro, tá? Muito bem. Então, não é o risquinho. Número 9 agora, questão 9. Assinale a alternativa correta, de acordo, né, com o uso do pronome, tá? Letra A, certo. Ó, a solução agradou-lhe, né? Então, aqui você não tem, né, nenhuma palavra de valor atrativo. A solução agradou-lhe, ótimo. A letra B, eles se iam, né, injuriados, tá? Ou eles se diriam injuriados. Então, você traria o pronome para antes ou no meio intercalado. É o verbo dir, se, iam. Aqui o verbo está no futuro, tá? Ninguém me conhece bem, então ninguém é pronome. Então, ele vai atrair o me antes aqui do verbo. Darei-te o que quiseres. O verbo dar está no futuro, então dar-te-ei. Quem te contou isso? O quem também atrai o pronome aqui antes do verbo, né? Então, quem te contou isso, certo? Então, a alternativa correta, letra A. Número 10. Indique a estrutura verbal que contraria a norma culta. Ter-me-ão elogiado, tinha-se lembrado, teria-me lembrado, temo-nos esquecido e tenho-me alegrado. Qual não está correta? Número 10, né? Vocês marcaram letra B, A ou C. Vamos ver. Na primeira, olha, ter-me-ão elogiado, tá certo, né? O verbo aqui está no futuro. Terão me elogiado? Não, você não pode colocar o me depois do verbo no futuro, tá? Tinha se lembrado, tá certo. Teria me lembrado não é correto, porque o verbo está também no futuro. Então, o correto é ter
Ter-me-ia lembrado, né? Então, essa é a forma correta, ter-me-ia lembrado. Temo-nos esquecido está de acordo e tenho-me alegrado também está correto. Então, a gente tem que se atentar para o tempo do verbo, né? Então, se o verbo estiver no futuro, não colocar o pronome depois do verbo no futuro, tá? Agora, nós temos esse texto imenso aqui, não vou ler tudo, não, tá? Vamos já pegar aqui a questão. A questão é no que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto anterior, bem como as ideias nele expressas, julgue o item a seguir. No sétimo período do texto, o pronome cujas remete a mecanismo. Agora a gente tem que voltar lá. Aqui já está, ó. Tá? Vamos pegar esse pedacinho todinho aqui. Vamos ler esse pedaço. Quando for assim, pessoal, questão de gramática, não precisa ficar lendo texto, quebrando a cabeça, não, né? De ler o texto inteiro. Normalmente, quando tem um texto assim, existe uma questão de interpretação, né? Mas volta aqui no trecho, no período em que aparece a expressão, tá? Então, vamos ver essa parte. Mas, a partir do momento em que nos habituamos a representar a natureza como um todo, ela se torna, por assim dizer, um grande relógio, do qual podemos desmontar o mecanismo. Desmontar o quê? O mecanismo. E cujas peças. Então, as peças do relógio, se e engrenagem, podemos aperfeiçoar. Então, esse cujas aqui, ele está concordando com peças, cujas peças, ele está se referindo a peças, né? Então, ele concorda com o substantivo. E aqui ele diz assim, que cujas remete a mecanismo. Não, cujas remete ao grande relógio, tá? Então, ele remete ao grande relógio, veja bem. Do qual seria o quê? Um grande relógio do qual podemos desmontar o mecanismo e cujas peças, ou seja, as peças do relógio, tá? Então, as peças significam peças do relógio. Então, cujas ele vai remeter, né? Ele vai substituir ali relógios, porém, ele tem que concordar com o substantivo, tá? Então, ele não remete a mecanismo, ele remete a relógios. Portanto, aqui está errado. Certo? Está errado. Entenderam? Acabando. Vamos ver aqui essa questão. Olha. Próxima questão. Ok. Esse vocês vão fazer, tá? O trecho destacado na passagem. Os líderes atuam em territórios, em setores, em empresas e em comunidades, onde existem grupos minimamente organizados. Então, esse trecho todinho pode ser substituído de acordo com a norma padrão por, é o número 12. Onde, tá? E aí, qual vocês marcam aí? Já vou colocando aqui. Onde é igual a em que, é igual no qual, ou nos quais, ou na qual, ou nas quais, certo? Pronto, já dei aí a dica para vocês. Como diz, fica a dica. Aí vocês têm que prestar atenção também no verbo haver e no verbo existir. Opa, quanta coisa, hein? Vamos lá. Acho que ninguém. Só a Suzy, a Delma. Ok, a Suzy chegou a resposta, tá?
Opa, resposta é letra D. Então, vamos entender por quê, tá? Não é E, ficou bem próximo, né? É a D. Por quê? Vamos ver aqui. Veja, os líderes atuam em territórios, em setores, em empresas e em comunidades. O verbo existir não está no plural? Está, tá? Então, aqui o existir, aliás, o dever aqui, na letra E, junto com existir, teria que vir no plural, né? Em que devem existir, tá bem? Então, por isso que eu disse para vocês, tem que prestar atenção aqui na locução verbal, né? Agora, na letra D, eu posso usar deve haver. Por quê? O verbo haver, ele é impessoal. Então, deve haver, o verbo auxiliar fica no singular. Então, vai ficar nos quais o quê? Territórios, setores, empresas, comunidades. Então, nos quais deve haver grupos minimamente organizados, certo? Deu para entender? Poderia ser a letra E se tivesse em que devem existir, tá? É um deslize, né? A gente esquece de fazer aqui de observar o verbo, né? Agora, a número 13. Tá. Vamos ver aqui, né? No mundo ideal, o tamanho e a dieta dos peixes não seriam um problema. Mas no mundo como o nosso, os oceanos se transformaram em depósito de lixo. Então, no mundo como o nosso, que os oceanos não dá certo. Em que, então, como a gente está se referindo a lugar, né? Mundo é lugar. Então, no mundo em que os oceanos. Então, o correto é o em que, tá? Se transformar em depósito do lixo produzido pelo homem. Esses são aspectos que, aí dá certo, que não podem ser ignorados. Então, a alternativa é a letra C, tá? Alternativa C, exatamente. Aham, sim. Vamos para a próxima, tá terminando, faltam 3 só, tá? A número 14 agora. E aí, pessoal, vamos ver aqui? D, tá ok, tá? Vamos ver, então. Em que foram feitas totalmente com materiais recicláveis doados por empresas parceiras. O que e o por, né? O que ele remete a algo que foi dito anteriormente, né? Que foram feitas, a gente já poderia supor ali, as quais foram feitas, né? Por causa da palavra que feitas, que é feminina. Feminina, plural. Então, ela está no feminino e também está no plural. Então, as quais foram feitas, a gente sabe que é um pronome relativo aqui, que. E por só pode ser preposição, tá? Por não é verbo, por não é advérbio aqui, ele é preposição. Então, a resposta, letra D. Né? Penúltima questão. A penúltima questão. Uhum. Sim, a pergunta. Não, nesse caso não precisa fazer a pergunta, né? Porque aqui você já vai só analisar a classe de palavras a que pertence o que e a que pertence o por, né? Então, veja, foram feitas totalmente com materiais. Então, aqui você pode substituir esse que por as quais, tá? Por que, Pro, que as quais? Como que você sabe? Por causa da palavra feitas, certo? Feitas está no feminino plural. Então, as quais foram feitas. Então, se eu substituo por as quais, o que é pronome relativo, né? Por só pode ser preposição, né? Recicláveis doadas por empresas. Então, doadas por ele não é verbo, ele é preposição, tá bom? Penúltima questão. Bora lá.
né? Vamos ver, então. No período, vivem os que podem se isolar e os que moram em aglomerados miseráveis, em um cômodo apenas, para os quais as palavras confinamento, isolamento ou quarentena são piadas de mau gosto, os quais têm como referente os que moram em aglomerados miseráveis em um cômodo apenas. Sim. Então, para os quais é isso, para aqueles que moram em aglomerados miseráveis em um cômodo apenas. Então, aqueles que têm essa moradia, né, para eles, né, para aqueles que moram nesses locais, as palavras confinamento, isolamento ou quarentena são piadas de mau gosto. Né, porque eles já estão confinados, né? Eles já estão isolados, né? Então, para eles, isso daí, vamos fazer isolamento, confinamento, para eles, isso daí é piada. É certo? Tá? Então, a questão aqui está ok. Então, quando, por exemplo, para os quais, quando você tiver essa expressão, né, para os quais, ou mesmo os quais, você sempre vai retomar a ideia anterior, tá? A ideia anterior, qual que é? Os que moram em aglomerados, vou marcar aqui, né? Os que moram em aglomerados miseráveis em um cômodo apenas. Então, os quais são eles. Certo? A última questão, 16. 16. Vocês vão analisar as palavras destacadas nos trechos a seguir e assinalar a alternativa que apresenta a correta e respectiva classe gramatical desses termos. Ok, né? Acho que todos responderam aqui a letra I. Então, vamos ver aqui. Foi dada por concluída a construção. Então, dada por. O por só pode ser preposição, tá? A gente tem o por verbo, pessoal. A gente viu no curso de ortografia, né? Por verbo, ele tem acento. Então, ele tem um acento diferencial, tá? Além do relógio, cujo mostrador, o cujo só pode ser pronome relativo, né? É visto de quase todos os pontos. O quase, ele é um advérbio. Então, de lugar, né? De quase todos. Então, a resposta é letra E. Então, de atividades, né? O que a gente viu hoje foi isso. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, eu vou ficar aqui, tá? Respondendo. Agora, quem não tem nada para perguntar, se estiver tudo ok, daí já pode cestar, tá bom? Já pode cestar. Então, para aqueles que forem saindo, desejo um ótimo fim de semana, um bom descanso, amanhã é sexta-feira, já está sextando hoje, né? Porque vocês estão fazendo o curso, tá? A nossa aula, para quem faz raciocínio lógico, segunda e terça, e português, quarta e quinta, tá bom? Um grande abraço para vocês, gente. Até a semana que vem. Boa noite. Amém. Vocês também. Maria Eli também. Fica com Deus, bom final de semana. Mineiro fala em té. Eu já a Vanusa estava tirando sarro de mim. Mineiro fala em té, né? Tchau, pessoal.